que se inicia o julgamento. Pessoas do júri, no vídeo de hoje nós vamos analisar a treta do Haluka pelo ponto de vista jurídico, vendo assim cada um dos possíveis crimes que o Haluka pode ter cometido com base nas informações que temos e também dando direito à sua defesa. Primeira vítima, Jean L., advogado de acusação. Vamos começar, senhores do júri, com o nosso Shrek humano. O Haluka, durante seu primeiro vídeo, expôs as conversas privadas do Jean L. e durante todo o vídeo ele tentou insinuar um assédio. Aqui vocês têm que entender que o Haluka insinuou, mas não disse, pelo menos no seu primeiro vídeo, que o Jean L. era um assediador. Isso vai ser importante para a nomenclatura dos possíveis crimes que o Haluka cometeu nesse vídeo. Calúnia. Pessoas do júri, calúnia é um crime em que uma pessoa imputa a outra falsamente fato definido como crime. Notem, senhores do tribunal, que o Haluka deu a insinuar no vídeo que o Jean L. estava assediando ele, inclusive falando de questões bancárias, mesmo o Haluka não tendo qualquer interesse. Ocorre que o artigo 216A é claro ao prever o crime de assédio como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Sendo assim, supostamente, se o Haluka cometeu o crime de calúnia, ele pode ter uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Defesa do Haluka. Com a palavra agora a defesa do Haluka. Calma, júri. No caso de calúnia, o Haluka pode se defender com a exceção da verdade. Ou seja, se o Haluka provar que o Jean L. realmente cometeu o crime, ele seria considerado inocente. E por isso, os senhores devem esperar, pois uma vez que comprove que o Haluka realmente sofreu um crime de assédio, ele seria inocentado da calúnia. Segundo crime, injúria. Com a palavra, o advogado de acusação. Quero ressaltar que, diferente do que a defesa diz, o Haluka também pode supostamente ter cometido o crime de injúria ao intitular o Jean L., o nosso último romântico da Terra, como um gado, ou outras diversas ofensas que foram feitas ao longo do vídeo. Isso porque a injúria é o crime previsto no artigo 140 do Código Penal e diz: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O crime de injúria tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Notem, júri, a diferença, pois enquanto a calúnia é uma pena de detenção e multa, ou seja, os dois juntos, a injúria pode ter detenção ou multa, um ou outro. Defesa do Haluka. Protesto, júri. O Haluka pode se defender do crime de injúria se ele provar que foi atacado primeiro pelo Jean L. Nesse caso, não existiria injúria, bastando apenas ele comprovar que as primeiras ofensas vieram do Jean L. e não de sua parte. Agravante do crime. Senhores do júri, as penas que falamos até agora no crime de calúnia e injúria podem ser aumentadas no caso do Haluka, pois o artigo 141 do Código Penal diz: as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer um dos crimes é cometido. Inciso 3º, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Notem-se, pessoas, que ao gravar o vídeo e o disponibilizar na internet, se teve uma propagação dessas informações e supostamente pode se aplicar então, no caso do Haluka, essa agravante de crime. Por fim, a palavra da defesa do Haluka. Entretanto, senhores do júri, por fim, sobre esses supostos crimes, se o Haluka realmente os cometeu, se ele fizer uma retratação até a sentença, ele será liberado das acusações. Ou seja, se ele se retratar, pedir desculpas até a sentença final, ele não será condenado pelos crimes de injúria e nem de calúnia. Crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Pessoas do júri, até aqui tratamos dos crimes contra a honra que supostamente o Haluka cometeu, mas agora vamos tratar do suposto crime contra a inviolabilidade de correspondência. Para começar, vamos ao artigo 153 do Código Penal, que diz: divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. No caso, para qualquer pessoa que divulga informação particular que recebe de outra pessoa, está incorrendo nesse crime e a pena pode ser de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Senhores do júri, no caso em tela, as informações divulgadas prejudicaram enormemente a imagem do nosso Jean L. Por isso, poderia estar enquadrado nesse crime as atitudes que o Haluka supostamente possa ter cometido. Defesa do Haluka. Com a palavra, o advogado de defesa. Já em relação ao crime 153, senhores, esse seria apenas um meio para a divulgação da suposta calúnia e injúria. Sendo assim, nós não podemos considerar o artigo 153 do Código Penal. Isso porque, uma vez que ele cometeu a injúria e a calúnia com um agravante de divulgação, o 153 fica obsoleto, podendo-se então se dizer que o artigo 153 foi engolido pelo calúnia e difamação com a sua agravante, não se aplicando dois crimes, isso porque uma pessoa não pode responder por dois crimes com a mesma conduta. Devo, entretanto, pedir aos senhores que não confundam a situação que supostamente o Haluka cometeu
procedeu com o artigo 151, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, que diz: quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Esse artigo, senhores, não deve ser aplicado no caso do Haluca, pois esse artigo trata de conversas em terceiro, ou seja, esse é para o caso de conversas que foram interceptadas. Um terceiro na conversa obteve essas informações e se divulgaram. No caso do Haluca, temos uma conversa direta entre ele e o Jean L. Sendo assim, não se aplicando o artigo 151 do Código Penal. Senhores do júri, devo pedir a suspensão do julgamento nesse momento e voltaremos num próximo vídeo para analisar as condutas do Haluca com outras supostas vítimas, sendo uma delas o tio Jin e supostas ameaças que ele sofreu do Haluca. Por isso, para não perder o julgamento, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.